é muito bom estarmos juntos, né, para podermos dar sequência ao nosso trabalhinho, nos sentirmos unidos e irmanados na nossa caminhada. E hoje, mais uma oportunidade para conseguirmos levar, né, a nossa doutrina e o estudo, enfim. Vamos elevar os nossos pensamentos e já começar ambientando com a nossa irmãzinha Fátima, fazendo uma leitura para nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do livro Vinha de Luz, de Alma Desperta. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extingue em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações. Eu enchi a vasilha em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Eu bebi uns 2 copinhos nas também. ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos. Na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Uma mensagem realmente para muita reflexão nossa. Agora vamos ouvir a dona Clélia com uma página da irmã Sheila. Então, é a mensagem da nossa querida irmã Sheila, Pensar e Querer, é hoje, dia 24. O homem foi capaz de desenvolver sofisticados radares para detectar presenças estranhas a longa distância, mas ainda não conseguiu estabelecer um sistema de vigilância em torno da própria mente. Todo pensamento estabelece uma sintonia. Pensando, a criatura interage sobre seus semelhantes, estabelecendo ligações conforme o campo mental que a envolve. Se a situação é gerada por pensamentos infelizes, estabelecem-se as presenças indesejáveis, oriundas do plano extrafísico, consolidando assim o início de processos obsessivos
que poderão aprisionar a pessoa em dolorosos processos de subjugação. Entretanto, cabe ressaltar que, entre a abordagem do pensamento infeliz e a sua aceitação em nosso campo mental, há uma distância a ser percorrida. No mundo, pensamentos infelizes nos ocorrem a todos. Cabe-nos, porém, a devida vigilância para rebatê-los com o escudo do bom senso, a fim de que nossa vida interior se desenvolva em bases de equilíbrio desejável. Irmão, pensa com amor, e a luz do teu pensamento te iluminará por dentro, e vais, isso é meu, vais por certo, e por certo irás levar o alento ao coração sofredor. Então, meus irmãos, é a mensagem da Sheila, vamos pensar sempre com bastante amor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Realmente, como sempre, uma mensagem curta, mas com muito conteúdo para a nossa reflexão. Elevando nossos pensamentos com muito amor, com muito carinho. Pedindo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que nos ampare. E já agradecendo de início essa oportunidade de aqui reunidos para ouvirmos o estudo dessa noite, buscando sempre o amparo, né? Buscando o apoio nesses momentos que estamos passando. E como disse Jesus, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E é aí que nós encontramos isso. E que nessa noite, já sentindo, Jesus, a tua presença, em forma de luz, em forma de amor, nós te pedimos muito amparo, muita proteção. Que possamos desfrutar ao máximo desse banquete que nos será oferecido. Obrigado. Em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, damos como iniciado a nossa reunião da noite de hoje, pedindo à nossa irmãzinha Lígia um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. É o último parágrafo do item 13. Ó amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Agora nós vamos ouvir o nosso irmãozinho André, que vai fazer conosco o estudo dessa noite. Vamos prestar bastante atenção. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo bem, em alto e bom som. É uma alegria estar novamente aqui. Vamos colocar nossos corações aí abertos à inspiração de Jesus, todos nós, no entendimento dessa lição tão bonita que vai ser estudada hoje, que a cada dia que estudamos, ficamos mais admirados com a beleza. Estou falando aqui da parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei divina, as leis de Deus ou lei natural. É uma passagem do Livro dos Espíritos. Eu vou mostrar aqui a minha versão do Livro dos Espíritos, é uma versão bem antiga. Esse foi o livro
inicial da codificação espírita cristã, organizada por Allan Kardec, e que traz mensagens de espíritos iluminados e que nos trazem muito conhecimento e reflexão para a vida. Já abrimos aqui a nossa reunião com mensagens sublimes que já preparam para essa lição mesmo. O que surpreende quando lemos assim essas mensagens trazidas pelos espíritos de luz é a grandeza do entendimento deles sobre a vida, sobre a criação divina, e nos traz sempre muita esperança, muita alegria, porque nos coloca uma visão muito mais ampla da vida, que vai muito além dos horizontes que nós geralmente temos quando fazemos nossas escolhas, né? Os espíritos de luz olham a criação como um local, uma grande morada da casa do Pai. Em todos os lugares, os espíritos de luz andam cheios de esperança e iluminados pela bondade divina, pela inspiração divina, e tentam nos sensibilizar sempre dessa visão de mundo, que conta com uma premissa básica, a existência de um Criador do universo, bondoso e amoroso, um ser único, que está sempre nos ajudando e espalhando a sua misericórdia divina em favor de todos nós, no esforço de cada criatura no seu progresso íntimo, né? No seu progresso próprio. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a lei, o capítulo 1º da parte 3ª, e depois nós vamos entrar numa parte específica que fala sobre a lei de destruição, que é um estudo muito apropriado para esse momento em que nós estamos passando e que nos traz uma perspectiva bem interessante dos momentos de desafios como nós estamos passando hoje, com uma dificuldade, um desafio grande de superar essa pandemia, sempre buscando a segurança da nossa saúde e oportunidade de crescimento da alma. A lição de abertura falou sobre uma luz interior, fazer surgir os dons de Deus que trazemos no íntimo, né? E é isso que vamos tratar de hoje, na noite de hoje, né? Então, a lei divina e natural, que é a parte 3ª, capítulo 1º, ele faz uma introdução das leis de Deus, né? Eu vou trazer só um trechinho aqui, porque, naturalmente, convidando a todos para a leitura, que a leitura traz inspirações e traz novos conhecimentos, novas ideias a cada um de nós, né? Então, mas eu trouxe um parágrafo, o livro é de perguntas e respostas, e nessa resposta aqui, que é a pergunta 617, os espíritos respondem o seguinte sobre a pergunta de Kardec. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. E eu trago esse trecho aqui para a nossa reflexão, porque é uma consequência natural da crença na existência do ser divino, do Criador universal, de que se tudo foi por ele criado, todas as leis foram especificamente organizadas para que esse mundo, essa criação, esse universo que está à nossa disposição, inclusive os seres vivos que o habitam, estão sujeitos a leis organizadas por esse ser bondoso e amoroso em favor de todos nós. E interessante que os espíritos já ampliam o entendimento das leis de Deus, colocando aqui que o sábio estuda as leis da matéria e o homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Aqui tem um conceito embutido nessa afirmação dos espíritos que fala o seguinte, que se tudo é criação divina, qualquer estudo, qualquer análise, qualquer entendimento mais amplo de como essa natureza se comporta faz parte de leis criadas por esse Deus. Então, não há que separar entre aqueles que estudam as leis da matéria ou aqueles que estudam as leis da alma,
ou as leis do espírito, porque tudo faz parte de uma coisa só. Aqui os espíritos deixam claro que, na concepção deles, espíritos um pouco mais elevados que nós, não existe separação entre ciência da matéria e ciência da alma. É tudo uma coisa só. Estudar a natureza é estudar a criação divina e suas leis, e, por isso, a ciência da matéria ou a ciência da alma, todas elas fazem parte de uma coisa só. Existem aqueles que se dedicam às descobertas de como as leis que se aplicam às questões materiais, existem aqueles que se dedicam às leis da alma. Existem aqueles que estudam e ficam admirados pela beleza das duas coisas, né? Por exemplo, como é que se dá o progresso da humanidade? O homem vai avançando em inteligência, nas aquisições da inteligência, nas aquisições do sentimento, nas aquisições da bondade, e vai aos poucos compreendendo melhor como que é essa criação divina, como que é esse universo, como ele se comporta, quais são as leis que se aplicam, como é que pode o homem, então, aplicar essas leis que ele passa a conhecer em benefício, em prol da humanidade. Por exemplo, se a gente olha para trás e vê as grandes conquistas da ciência da matéria, a gente pode elencar aqui inúmeros estudiosos que ajudaram o homem no entendimento das leis divinas ou das leis naturais. Por exemplo, Isaac Newton, né, considerado aí o precursor da mecânica clássica, ou aquele que estabeleceu os fundamentos da mecânica clássica, e dizia ele próprio que, inspirado pelo movimento de uma maçã caindo da árvore, dali, dentro dos estudos que ele fez e se dedicou e se debruçou, foi capaz de chegar, por exemplo, ao entendimento da lei da gravitação universal. É uma lei que se aplica a toda a matéria existente no universo, seja ela pequenininha ou grandiosas. Existe uma força que atrai essas massas e que estabelecem relações importantíssimas para o entendimento da criação. Por exemplo, como que a Lua não se afasta de uma trajetória em órbita da Terra. Ele, então, publica as três leis que foram conhecidas como as três leis de Newton, e depois estabelece, então, essa lei da gravitação universal, que ajudou tanto a humanidade, isso no século XVII, por exemplo. No século XVIII, um pouco mais à frente, surge outro grande nome, o francês Lavoisier, conhecido o pai da química moderna, em que no estudo da chama, né, observando a chama, ele fazia experimentos em que ele media a massa antes da combustão da chama e depois as transformações químicas, e chegou então a uma lei que se aplica também ao elemento material, que é a lei da conservação das massas, que nada se perde, nada se cria em se tratando de matéria, tudo se transforma, né? Então, ele fazia uma associação de que a massa, aproximadamente, ela ficava igual antes e depois daquela transformação química, e ele conseguia chegar à conclusão que os experimentos diziam que havia uma conservação da massa, que havia só uma transformação de elementos em outros. E trouxe, então, nessa observação de um fenômeno físico, que é o fenômeno da combustão, da chama de uma vela acesa, por exemplo. Com base nessa observação, ele conseguiu extrair o entendimento da lei que se aplica, por exemplo, à química e vários outros avanços importantes para a humanidade. Não muito diferente fez Allan Kardec, ao observar e ser convidado para participar de um evento em que seriam praticados experimentos das mesas girantes, que era um século depois, um pouco menos que um século depois, no século XIX, Kardec é convidado para participar de uma sessão das mesas girantes, que eram simplesmente uma forma de entretenimento na França, nos salões franceses, em que as pessoas se colocavam ao redor da mesa e ali a mesa começava a ter alguns fenômenos físicos
que era um fenômeno da mesa girante. Elas se moviam, ora para um lado, ora para o outro, ora levitavam, ora batiam no chão, se ouvia sons. Eram fenômenos exclusivamente físicos, mecânicos, né? E Kardec, nessa investigação, ele começa a entender que aquilo ali não se tratava de uma lei como a lei da gravidade universal, gravitação universal, ou uma lei da conservação das massas, porque aquele experimento ele não tinha um padrão de resposta. Os seus efeitos eles eram muito diferentes uns dos outros. Não havia uma repetição, como lançar uma maçã de uma altura ou de outra. A maçã sofria um movimento que era muito similar e podia ser comparável e se extrair uma relação que se aplica a toda a matéria do universo. Ele percebeu que naquele fenômeno físico havia, na verdade, daquele efeito físico, havia uma causa um pouco diferente, que não era uma causa mecânica, mas sim uma causa inteligente. E passando a investigar a fundo aquele fenômeno, pôde então trazer-nos ao entendimento da humanidade o segundo livro da codificação, não só o primeiro, mas também o segundo livro, onde é o livro dos médios, que ele começa a aprimorar essa técnica, começa a associar aqueles movimentos da mesa girante a um alfabeto, a uma ordenação de letras, e começa, então, a trazer desse experimento mensagens sublimes, sejam mensagens de poesia, sejam mensagens de tratados filosóficos, tratados científicos, mensagens de toda a natureza, de toda a ordem. E ali, naquelas mensagens, havia um elemento importante, que eram todas partindo de inteligências que se manifestavam. E essas inteligências mesmo se apresentaram como espíritos, seres que já tinham encarnado no nosso planeta Terra, vivido aqui como todos nós, e que, após o desenlace, né, após o esgotamento do corpo físico, das forças do corpo físico, forças biológicas, eles então passaram a coexistir, a existir no mundo espiritual, conservando a sua identidade, conservando as suas conquistas da inteligência e da moral. Foi assim que surgiu a terceira grande revelação, em que compõe aí inicialmente as 5 obras trazidas por Allan Kardec, são 5 livros que nos trazem assim mensagens sublimes desses seres e que hoje tratam substancialmente não das leis da matéria, mas sim o teor principal da mensagem espírita cristã são as leis da alma. E eles ampliam o nosso entendimento da vida, e o mais interessante de tudo, que se percebe que essa mensagem trazida pelos espíritos, principalmente aqueles espíritos de luz, elas trazem uma ligação muito forte com o que foi trazido pelo nosso irmão maior Jesus e com o que foi trazido pelos 10 mandamentos, numa sequência do esforço divino em explicar ao homem sobre as leis divinas ou leis naturais. Dessa forma, os espíritos nos trazem, então, hoje, depois de termos aprofundado o fenômeno, estudado técnicas mais modernas de comunicação e, principalmente, a base de uma boa comunicação, que se integra a todo o ensinamento cristão e todas as lições do nosso irmão maior Jesus, que a base de uma boa vivência está na mensagem profunda do Cristo Jesus, que prega a iluminação interior pela prática do amor, da caridade, de perdoarmos, de sermos melhores a cada dia.
com esse entendimento mais amplo da vida, os espíritos nos descortinam que existe um mundo espiritual tão ou mais vigoroso do que o nosso mundo material. Existem mesmo cidades espirituais organizadas em torno do nosso planeta Terra e dizem mais, expandem nosso entendimento da vida, de que todo o universo, de alguma forma, é utilizado pela bondade divina em prol das criaturas. Nos ampliam o entendimento, inclusive, dos elementos que existem nessa criação. Eles nos falam que não só existe o elemento material, mas existe também um elemento imaterial que compõe as nossas consciências. Espírito e matéria. Podemos chamar também de alma. Essa alma, a sede da nossa consciência, ela é imortal. Uma vez concedida a vida pelo Criador, ela vai existir para sempre. Ora no mundo material como nosso, ora no mundo espiritual, nos dando a oportunidade de um crescimento contínuo a depender do nosso esforço de crescimento. E todas as leis divinas, sejam as leis da matéria, sejam as leis da alma, são colocadas com um único propósito: o aperfeiçoamento desses seres vivos que estão em todos os lugares do universo, nas várias moradas do Pai. E, naturalmente, em função do nosso momento difícil, vamos ao capítulo que trata da lei da destruição. E é interessante que os espíritos, mais uma vez, nos surpreendem, colocando a conceituação do que é destruição no seu lugar correto. Então, eles falam assim, Kardec pergunta aos espíritos, é lei da natureza a destruição? E os espíritos falam, respondem afirmativamente. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Esse nome de destruição, que na nossa consciência está sempre ligado a um processo doloroso, né? Quando a primeira vez que eu li esse capítulo, ou me pediram para estudar mais a fundo, eu falei, nossa, logo esse assunto é uma palavra que nos causa uma certa preocupação. E por que não dizer o momento de dificuldade que estamos passando hoje, né? Para superar esse momento difícil. Mas os espíritos colocam assim uma realidade totalmente diferente, porque eles, num nível mais elevado de entendimento sobre a vida, sobre a natureza, as leis de Deus, falam o seguinte, olha, o que vocês estão chamando de destruição não passa de uma transformação. O interessante é como os espíritos ampliam a conceituação do que trazem nesses livros espíritas, nos abrindo a mente. Primeira coisa, é impressionante a ligação com as leis da matéria, conhecida já pelo homem, pela evolução do estudo da ciência humana, ou ligada à área da matéria. Eles falam o seguinte, está muito próximo daquele resultado que Lavoisier conseguiu e tantos outros conseguiram aprimorar, como, por exemplo, Einstein, mas eles ampliam esse conhecimento. Eles falam o seguinte, essa destruição do que vocês estão falando é uma transformação. E aí a gente volta para o entendimento desse mundo formado por um Criador bondoso. Eles explicam, então, a motivação dessa destruição. Ela só tem um único objetivo. Eles falam, então, nessa pergunta, que tem por fim a renovação e
melhoria dos seres vivos. Bom, meus irmãos, aqui há necessidade de uma reflexão sobre o que é o mundo sob a perspectiva da existência de um Criador bondoso e amoroso. Nada do que acontece é por acaso. Tudo tem uma motivação ligado a uma lei universal, que também é a lei da alma. É a lei da caridade, do amor e da caridade, a fraternidade universal, que é o grande objetivo da obra da criação. Então, em mundos como o nosso, ainda em vias de evolução, em que a matéria, por exemplo, é um planeta que ainda vai se transformando, inclusive na sua geologia, no formato, nas intempéries, né? Ele está sujeito a essas transformações exatamente para permitir oportunidades para os seres que o habitam evoluírem de forma mais harmônica e, por que não dizer, mais rápida. Então, os espíritos nos trazem a seguinte questão: o nível de dificuldade que o nosso planeta permite está intimamente relacionado com as nossas necessidades, porque ainda somos espíritos muito apegados a conceitos que nós abraçamos, mas que precisam ser renovados. Nós estamos sujeitos a transformações no mundo em que a matéria ainda é mais densa, ou seja, as transformações do planeta são mais intensas, as manifestações climáticas são mais severas, as questões resultantes da própria ação do homem, às vezes, consequência de um mau uso da natureza, também contra o próprio homem, também faz parte da necessidade do homem, do entendimento da conservação, do entendimento da natureza, do uso equilibrado, sem excessos, olhando pelo bom uso pela maioria da sua população, de uma forma equilibrada, cuidando das pessoas. Então, nesse capítulo, a gente tem o entendimento sobre, por exemplo, os flagelos naturais, os flagelos coletivos. O nosso mundo ainda está sujeito a transformações intensas que, às vezes, surpreendem uma quantidade muito grande de pessoas, sejam eles, por exemplo, provocados pelo próprio homem, como as guerras, sejam eles provocados por questões da natureza, por exemplo, fenômenos climáticos como tsunamis, terremotos, etc., ou sejam eles provocados por doenças, por pandemias, como essa que nós estamos agora tentando superar. E os espíritos falam que nada disso ocorre sem um fim para a humanidade, para que todos possamos, não só de uma forma coletiva, mas de uma forma individual, fazer isso, que foi a abertura da nossa reunião de hoje, mostrando que os espíritos estão atentos, nos ajudando no entendimento desse estudo. O despertar interior. O homem hoje, ainda muito voltado para as coisas imediatas, ligadas a esse mesmo plano, precisa despertar o entendimento da consciência para o entendimento de uma vida mais ampla, de uma vida de mais amor e de mais bondade, de uma vida que ele possa se integrar de forma mais ampla à própria humanidade ou à própria natureza, para que possa crescer. E como ainda nós somos muito condicionados até às nossas próprias limitações, às nossas próprias
estruturas físicas, por exemplo, a visão, a audição, o olfato. Somos todos ainda muito acostumados a essa vivência do plano material e muito dificilmente, apesar de acreditarmos na sobrevivência da vida, da alma depois da morte e a imortalidade da alma para outra e a continuidade da vida após a morte do corpo físico, as nossas decisões ainda são muito voltadas para as questões desse plano, da Terra. Ainda nos aborrecemos, que foi a segunda mensagem, nos irritamos com as pessoas, temos a dificuldade de perdoar, nos aborrecemos profundamente por isso, somos apegados a alguns conceitos que precisam ser superados, e esses conceitos são tão fortes dentro de nós, não à toa, por acaso, porque nós carregamos esses hábitos de outras e outras vidas. São hábitos ligados realmente a uma vida na matéria. E os espíritos falam, para o grande despertar da humanidade, existem esses flagelos coletivos que o homem começa a refletir sobre os seus conceitos. Vamos entrar também nos flagelos individuais, nas dificuldades que passamos durante a nossa vida. Se o objetivo dessa vida é sairmos daqui melhores, no sentido de termos um coração mais iluminado, uma moral mais elevada, um sentimento de bondade e de trabalho na integração da humanidade em benefício de todos, se precisamos dessa transformação, Deus nos oferece oportunidades de toda forma, seja na nossa profissão, na nossa relação interpessoal, com amigos, com familiares, no trabalho, na escola, em todos os lugares, qualquer manifestação que temos, somos sempre convidados a sermos melhores, por essa bondade divina que nos inspira a todos. Mas nem sempre temos essa atitude interior, e a segunda mensagem de abertura mostrou um caso típico nosso, que nos aborrecemos sempre. Às vezes, um irmão, no contato com outras pessoas, temos assim algum interesse ou não satisfeito, ou uma frustração em alguma expectativa, ou mesmo um acidente que nos leve à nossa irritação. E muitas vezes ficamos aborrecidos, muitas vezes levamos esse aborrecimento a fazer alguns planos de revide. São pequenas coisas íntimas da alma, pequenas escolhas que ainda relutamos em mudar. E o que os espíritos falam é que o dia que descobrirmos a força que tem a bondade e um gesto amoroso, um gesto íntimo de bondade, descobriremos uma plenitude e uma integração não só com este plano ou com as pessoas que aqui coabitam, estaremos integrados intimamente com esse Deus Pai Criador, com os espíritos que nos rodeiam e com todos aqueles a quem amamos e que desejamos bem. Vislumbraremos novos potenciais da alma de habilidades íntimas. Por exemplo, aquelas que o irmão Jesus já trouxe, que ajudou a que os apóstolos e todos os enviados de Deus pudessem desempenhar essas atividades, como o poder da cura, o poder da visão espiritual, o poder da predição e tantos outros, da multiplicação dos pães, agir sobre a matéria através do pensamento, a comunicação pelo pensamento e tantas outras habilidades que poderíamos ter agora adquiridas se tivéssemos ao menos um interesse profundo de exercitar uma lei divina que, da mesma forma como se aplicam as leis da matéria, que nos ajudam tanto na evolução da ciência, ajudariam também na nossa evolução íntima de descoberta de uma vida plena, muito mais integrada à criação e amplamente mais feliz por o contato com o ser divino e ser criador. E para que possamos dar esse salto de progresso íntimo, aí é cada um de nós.
somos convidados a vir a esse plano material, em que a vida aqui é extremamente intensa de possibilidades, onde Deus, com seus trabalhadores, planeja uma existência com um único objetivo, que saiamos daqui melhores. E, por vezes, somos deparados com esses flagelos naturais, coletivos ou dificuldades imensas individuais, que é exatamente esse objetivo. Não viemos para cá para simplesmente ter uma vida de facilidade, porque esse não é o plano do Criador, talvez seja o nosso interesse imediato, de termos uma vida cheia de facilidade. Se eu soubesse jogar futebol, né? É aquilo que vem na cabeça de qualquer criança quando brinca de futebol. Vou ser um astro do rock, vou ser isso ou aquilo, e não imagina que esses irmãos também estão sujeitos a desafios profundos, e cada um tem um plano de vida, mas não no entendimento de uma evolução de facilidades ou de conquistas individuais na matéria. Às vezes até tem, mas o objetivo profundo não é olhar esses parcos anos, talvez 100 anos, agora já vivem as pessoas de 100 anos, mas olhar para um ser imortal, em que uma pequena existência como essa que estamos passando pode gerar um crescimento profundo, que economize talvez séculos de existência no mundo espiritual. Por isso que nos deparamos com essas destruições que os espíritos falam, não se preocupe tanto, são transformações orientadas pela misericórdia divina. Imaginamos nós aqui, nessa pandemia, quantas oportunidades não temos de expandir a bondade dentro da nossa casa, no convívio com nossos familiares, aqueles que estão seguindo o isolamento social, muito recomendado pelas autoridades, né, nos locais onde há alta incidência da pandemia, aqueles que estão em casa, o que não podem fazer de melhora na sua relação com seus familiares, é dentro de casa. E é interessante o desafio da pandemia, porque esse é o núcleo escolhido a dedo por Deus para que pudéssemos passar uma existência para exercitar essa lei fundamental trazida pelo Cristo, que é o do amor e da bondade. É aqui, dentro da nossa casa. Grandes oportunidades temos durante essa pandemia. Exercitar a paciência, a tolerância conosco mesmo. A busca do sustento é um grande desafio para muitas pessoas nesse momento. E existe, dentro das leis divinas, a lei do trabalho. Aquela árvore que aquela maçã caiu está sujeita à lei do trabalho. Ela está oferecendo ali como ser vivo ainda, um ser que ainda não tem nem o sistema nervoso bem desenvolvido, apenas é capaz de buscar a luz solar ou se basear na terra em busca do nutriente. Ela já está submetida à lei do trabalho, porque ela dá abrigo, alimento, uma série de outros seres que vivem ao seu redor, não só o homem, mas tantos seres, insetos, animais, pássaros, etc. E a cada um de nós também é dada uma cota de trabalho, seja ela remunerada ou não, dentro dessa lei universal. Então, Deus está, sim, com planos para cada um de nós, de buscarmos o sustento próprio, ou, quando nos interessa, buscar o trabalho digno em benefício da nossa família, aquelas mulheres ou homens que se dedicam a cuidar do lar, um trabalho tão importante que, às vezes, não tem a remuneração paga, mas tem, sim, nos olhos do Criador, se isso é feito de forma digna e com bondade, grandes transformações é capaz de oferecer a quem se dedica a isso, e tantas outras oportunidades. Vamos falar aqui daqueles que desencarnam por conta dessa pandemia. Convém ou é obrigação das lideranças, da administração, cuidar para que o atendimento da saúde seja o melhor possível, o do esclarecimento e da orientação sobre as medidas de precaução, para que estejamos todos protegidos e fazer ao máximo para que essa pandemia cause o menor prejuízo possível às pessoas. Mas aqueles que não
não conseguirem superar a doença? O que está acontecendo com eles? Para a gente que fica aqui e tem a visão materialista, pode ser uma experiência terrível, né? Uma morte por sufocação, por falta de equilíbrio orgânico íntimo. Do ponto de vista dos espíritos, vai depender da necessidade de cada um. Muitas das vezes, quantos espíritos que passaram para o mundo espiritual não são recebidos lá com alegria pelo núcleo familiar que lá está esperando por ele? Porque se existem famílias aqui que nos amam, no plano espiritual existem ainda mais. Somos amados, somos queridos por núcleos familiares. Aliás, o nosso grande núcleo familiar está localizado lá, nos ajudando a todo momento pela sua relação íntima. Isso está nas leis da alma. As ligações do amor são profundas, não se dissipam. A morte do corpo físico não quer dizer que aquela existência se desapareceu. Se existem ligações de afeto, elas são fisicamente visíveis pelos espíritos de luz, porque não há distanciamento para aqueles que se amam. Nosso núcleo familiar está lá aguardando nossos parentes queridos que foram na direção do plano espiritual, e muitos deles são recebidos com alegria, porque às vezes só faltava aquele desafio para eles encontrarem uma saúde, uma harmonia íntima no plano espiritual. Com a tranquilidade que foi feito tudo possível para que eles pudessem ter a sua saúde restabelecida, mas se isso não foi possível, por exemplo, se ele foi ao plano espiritual, ou mesmo que tenha faltado, de alguma forma pode ter sido um desafio que ele tinha que ter ser cumprido. Porque todos os desafios passam pelo crivo do Criador bondoso e amoroso. Isso é o grande desafio nosso para a humanidade. Fazemos o possível para evitar o desencarne. Prolongar a vida é uma obrigação nossa. Mas se aquele ente querido partiu, deve ter uma determinação divina muito nobre para isso ter acontecido. Muitas das vezes a chegada desses seres lá é celebrada, porque ele soube suportar bem a dificuldade. Quantos espíritos, por exemplo, motivados por esse desafio do desencarne, em que chegam no plano espiritual com essa dificuldade, vão ser inspirados a buscar no estudo da ciência, da medicina, lá no plano espiritual onde eles estiverem, possivelmente para estudar sobre possíveis medicamentos ou possíveis vacinas, ou estudar melhor a fisiologia do sistema respiratório, da biologia humana, de como aplicar aquela experiência que ele passou em seguir no progresso espiritual. A nossa visão, meus irmãos, ainda é muito acanhada sobre tudo. Os espíritos falam, é muito mais... Tem um célebre filósofo de Antioquia, cristão, que dizia, a criação é muito mais perfeita do que supõe a criatura. Vamos buscar fazer um exercício, então, de como conseguir avançar, às vezes, na bondade, em relação a alguém, ou na bondade própria, no momento de aflição, acalmar o espírito, buscar o recurso de Jesus, a oração, a tranquilidade interior, tentando buscar no sentimento da alma essa integração com o Criador, que nos está oferecendo sempre ajuda. Não há dificuldade sem uma ajuda, mas a ajuda não é como imaginamos. A ajuda é na direção que precisamos nos tornar melhores. E se o objetivo é sairmos daqui melhores do que quando entramos, os desafios vão naturalmente acontecer pela bondade divina. Superemos, então, esses momentos difíceis com muito esforço próprio, sabendo o seguinte, que a cada passo que a gente dá na direção de seguir adiante, com esperança e fé, mais meritório será a ajuda que receberemos de alto. E nada será difícil, porque nós, pelo ensinamento dos Espíritos, já sabemos que Jesus
o nosso irmão maior, e está a favor de todos nós que queremos evoluir, queremos buscar o caminho certo. O nosso irmão da abertura falou, inspirado, certamente, pelo seu mentor, pelos mentores da casa. Jesus fala, vinde a mim, vós que sofreis, pois que serão aliviados. Ele não fala hoje, não falou ontem, ele fala desde a sua vinda aqui e mais. Ele inspira os trabalhadores de Deus desde a antiguidade, nos falando. Existe um Deus Pai Criador. Calma, acerena teu espírito, busca pelo esforço próprio ser melhor nas leis de Deus, na lei da bondade, na lei da resistência, evitar o pensamento de mágoa, aborrecimento, como nós vimos na abertura da sessão. E sairemos daqui, sairemos dessa experiência, porque a experiência, a forma como nós vamos nos comportar durante a dificuldade, é exatamente um momento de grandes aprendizados. Então, para os espíritos, não interessa, inclusive, o processo. Cada dia da dificuldade que encontremos, com tranquilidade, perseverança, acreditando, buscando a inspiração divina, tendo fé e tranquilidade, porque essa experiência vai ser valiosa para todos nós, cada um na sua dificuldade. Que possamos, então, sair daqui cheios de esperança, porque a lei de Deus, mesmo a de destruição, não é bem uma destruição, é uma transformação da humanidade e guiada pela mão de Deus, um ser bondoso e amoroso. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Muito obrigado a você, André. Por isso que você, por esse estudo, por esse esclarecimento, você nos trouxe essa noite tanto material para a nossa reflexão. Muito obrigado, realmente, obrigado. E continuando com os nossos pensamentos elevados, com muito amor, mantendo esse clima, esse envolvimento. Agora, a hora da nossa irradiação. Como disse o nosso irmão no seu estudo, a hora de fazermos aquele gesto íntimo de bondade, já buscando realmente a nossa transformação e pedindo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que de nossas mentes e corações emane todo aquele amor, Senhor, e que ele se irradie pela humanidade, por esse momento que estamos passando. Toca a todos, Senhor. Leva o conforto, o alívio prometido pelo teu Filho. Pedimos que chegue aos nossos familiares, amigos, conhecidos e aqueles que nós não conhecemos. Que nessas noites, Senhor, frias, toca os nossos irmãos de rua, proteja-os. Dr. Bezerra de Menezes e sua falange médica, visite lares, clínicas, hospitais, onde tiver um irmão enfermo, que ele seja tocado. E muito especialmente nós te pedimos pelos irmãos que estão passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Dá-lhes força, muita força para superar esse momento. E que em todos os lares, todos os nossos lares, deixe aquela gotinha dessa vacina para nos imunizar e nos fortalecer. Toca a todos. Muito obrigado. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Obrigado, Pai.
Agora nós vamos pedir a nossa irmãzinha Márcia Val que faça, por favor, depois de tanto recebermos, realmente nos foi servido um banquete essa noite. Depois de tanto recebermos, só nos resta agradecer tudo que recebemos. E que nossa irmã, por favor, faça o agradecimento, a prece de encerramento, e logo após a leitura do boletim da casa. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Pai amado, de bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, Francisco de Paula e os bondosos mentores da nossa casa, muito obrigada. Agradecemos, Senhor, por estes momentos preciosos, privilegiados que tivemos. Agradecemos profundamente pela oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na nossa doutrina. A fé, a confiança na sua bondade, na sua justiça. Aprendizado também, Senhor, da caridade, do nosso alto amor, do amor ao próximo. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deu de estarmos neste momento, nesta situação presente, que possamos sair mais fortes, mais fortalecidos, mais pacientes, mais resilientes. Dá-nos, Senhor, a tua força, o teu amparo, a tua proteção, e que possamos seguir confiantes na sua bondade, com os nossos corações serenados, com os nossos corações em paz. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou ler agora o boletim, Proença? Sim. Boletim da casa. A congregação continua aberta, trabalhando em nosso benefício. Então, nós temos as sessões públicas virtuais, toda quarta-feira, às 10 da manhã e às 8 da noite, pelo aplicativo Zoom. Às sextas-feiras, às 15 horas, pelo WhatsApp, e sexta-feiras, às 20 horas, também pelo Zoom. No site da congregação, nós encontramos a prece pela humanidade, que é feita diariamente às 21h30 em nossa residência, lendo uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo e fazendo uma prece em favor da humanidade. Caso deseje, pode enviar o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação no site. Selecione a aba Pandemia, Palestras à Distância e clique no link para acessar o formulário de irradiação. No mesmo local, nós temos a prece pelos desencarnados. Pode-se colocar também, clicando no link da prece, o nome da pessoa a quem quer rogar. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. A gente lembra que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. Nós temos também palestras virtuais que são publicadas no site todas as terças, quartas, sábados e domingos. Aí procure pela aba Divulgação CEFP no YouTube. O Jornal A Caridade também está disponível em versão digital todos os meses no site. Está na aba Divulgação Jornal A Caridade. E estudos doutrinários, continuamos com nossos estudos, e pode se inscrever através do e-mail contato@cefp.org.br, informando o nome completo, telefone, WhatsApp e curso desejado. Atendimento fraterno
Aqueles que desejarem podem acessar o site do espiritismo.net para este acolhimento. Clique no link que existe no site da congregação ou acesse diretamente www.espiritismo.net. Quanto ao Lar de Francisco, nós estamos aceitando doações dos seguintes itens: fraldas de tamanho G, EG e XG, pomada para assadura, luvas de látex tamanho M e G, esparadrapo, aparelho de barbear, álcool 70% líquido, tá? As entregas devem ser feitas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo. Obrigado, Márcia. Graças a Deus. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, damos como encerrada a reunião da noite de hoje, agradecendo a presença de todos e também agradecendo aos que fizeram acontecer esse momento, aqueles que realizaram toda essa logística para que pudéssemos estar aqui reunidos nesse momento de amor. E suplicamos ao nosso Pai que possamos manter esse ambiente e que a paz continue nos envolvendo e que tenhamos um final de semana feliz e uma semana maravilhosa. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e muito obrigado a todos.